solicitaram-me que eu propusesse uma homenagem para o Dia Universal dos Direitos Humanos, que é celebrado no dia 10 de dezembro. E que eu fizesse algumas considerações sobre esses direitos e a literatura, especialmente o papel da literatura na preservação desses direitos. Ora, eu acho que devemos começar, em primeiro lugar, procurando o significado do humano nos direitos humanos. A Declaração Universal sugere que sejam considerados a dignidade inerente de todos os seres humanos, com direitos iguais e inalienáveis, como pressuposto para a paz e a liberdade. Mas para a gente poder entender melhor essa questão, nós precisamos entender também o que significa o humano nos direitos humanos. O humano já teve muitas definições religiosas e filosóficas ao longo dos séculos, mas podemos resumi-las em um ser que pensa, que é capaz de julgar e de propor uma ética em termos de comportamento. É difícil falar nisso nos dias atuais, levando em conta tantas formas de desumanização e reificação das pessoas ao redor do mundo. Em vários regimes, não só nos autocráticos, mas também nos democráticos. Então, eu acho que nós precisamos pensar naquilo que mobiliza há tanto tempo a filosofia e os direitos, o direito em si, a lei, pois desde do Código de Hammurabi, passando pelas tábuas da lei, depois pensando no ágora grego, em que os cidadãos discutiam livremente a condução da sua cidade, e depois pensando também na Jux Romana, né? E mais tarde, nos princípios da Revolução Francesa de fraternidade, igualdade e liberdade, e nos da Revolução Americana, que advoga a felicidade como um direito para todos, nós podemos chegar a uma certa noção do que seja, então, esse movimento todo que desaguaria nos direitos humanos. É importante a gente dizer que foram as duas grandes guerras, com todas as suas atrocidades, especialmente o Holocausto, que impulsionaram os países a buscar a paz e a harmonia entre eles, porque ambas dependem do respeito ao outro. Por isso, em 1948, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos também no dia 10 de dezembro. Infelizmente, como nós sabemos,
essa declaração não surtiu grande efeito, como a gente esperaria, e os seus proponentes especialmente, porque as condutas discriminatórias existem ainda entre cidadãos, comunidades e nações. Em que sentido, portanto, a literatura poderia impulsionar os direitos humanos? Como é que ela pode contribuir para a sua preservação? Tudo depende de nós entendermos literatura aqui como ficção, ou seja, a proposição de mundos alternativos, mundos que não existem na realidade, existem só na linguagem e na nossa imaginação, evidentemente. A linguagem tem um poder que facilita essa condição de ficcionalidade. É que ela afasta a realidade, ela toma o lugar dela. Né? Quando eu digo mesa, eu não estou me referindo a uma mesa específica, a não ser que eu esteja me comunicando com alguém com finalidades utilitaristas. Mas se eu falo mesa, é um ser ainda sem qualidades. Então, por essa razão, eu posso criar uma mesa fictícia, simular uma mesa, como diríamos hoje em dia. E isso permite que a realidade seja vista ou como é, ou como poderia ser, ou como deveria ser. A capacidade de comunicar sem segundas intenções é o que torna mais aceitável o texto literário para aqueles que são recalcitrantes em relação àquilo que ela mostra ou denuncia. Não é que a literatura não tenha intenções, mas essas não são impostas aos leitores. O leitor aceita ou não aquilo que aparece no texto que lê. E ele tem, inclusive, um papel importante, ele não fica passivo diante do texto, como se ele tivesse que dizer amém a tudo. Não, o texto tem aberturas em que ele pode participar, que ele pode completá-lo, pensar um pouco, refutá-lo, enfim. É por isso que o texto literário, de arte especialmente, tem um efeito emancipatório, porque a figuração do mundo contra as expectativas dos sujeitos vai provocar conscientização, ou debate, ou avaliação de condutas, e até de situações que fazem refletir. A literatura tem tudo, então, para defender os direitos humanos. Ela lida com personagens semelhantes a nós, a pessoas, não os deixa no vazio, descreve e interpreta o meio em que elas se movem e e vê os seus motivos, explicita causas, inclusive emocionais e inconscientes, de todas as ações que nós eventualmente praticamos. Quando ela é poética, eu gostaria de enfatizar, ela ilumina, né, os sentimentos mais obscuros. Heidegger dizia que ela é a clareira do ser. E ela transcende questões ligadas ao bem ou ao mal. Simplesmente, ela nos dá os seres. E nós saímos sempre mais esclarecidos diante de um poema.
e também, evidentemente, de um romance, é que o sentido da linguagem é sempre situado, né? Ele constrói e desconstrói identidades e também evita totalizações que são falsas. Tudo é relativo, nós sabemos hoje em dia. E exige, portanto, que o sujeito se posicione. É nos textos literários que se apresentam os defeitos e virtudes humanas, né? Com uma evidência irrecusável, naquele fluxo que nos carrega, nós leitores, para o fim. É nele que as mazelas sociais, ideológicas e políticas são denunciadas simplesmente ao serem narradas ou cantadas. A história da literatura, lembrem, está plena de perseguições a autores e livros. Eu lembro o caso do James Joyce, por exemplo. Também tem muita censura religiosa, no passado especialmente, mas hoje em dia também, ou estatal. E não só nos regimes totalitários, mas também nas democracias. É que o texto artístico diz o que não se quer ver, ouvir, sentir ou pensar. Assim, os absurdos, os abusos aos direitos humanos são mostrados e só quem não admite que eles existam, né, é que se arma, agora eu falo literal ou figuradamente, para contestá-los. Por essa razão, para mim, a literatura é imprescindível numa sociedade democrática, porque ela lida com a diversidade e com todas as discriminações, racismos, perseguições étnicas, enfim, os males que afetam a humanidade, e por esses motivos ela deveria fazer parte tanto da educação escolar quanto ao longo da vida de cada cidadão. Obrigada.